Bom dia a todos. Então, mais uma manhã para a gente estudar um pouco mais, né, da doutrina espírita e dos ensinamentos de Jesus. Nós hoje teremos a nossa irmã Jane, né, começando o mês de fevereiro, que bom, né, com a nossa irmã Jane. Ainda estamos estudando o livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Então, hoje nós estudaremos cristianismo e imortalidade. Na próxima terça-feira, eu trarei o estudo demonstração da imortalidade, a pesca a pesca maravilhosa. E no próximo sábado, estudaremos com o Guilherme a incredulidade e a realidade do espírito. Então, queremos lembrar das nossas reuniões, né? Nós temos, além dessa reunião pública, temos também às terças-feiras, às 19h30. E com relação aos nossos estudos, nós temos evangelização infantil às 9 horas da manhã no sábado, sendo que os estudos ainda estamos em recesso, tá? A gente volta na terceira semana, não, na segunda semana de fevereiro, depois do dia 11, né? Então, evangelização, né? Aos sábados, 9 horas da manhã. Terça-feira temos um grupo de ESD às 19 horas. Nas quintas-feiras temos às 19 horas estudo do Livro dos Espíritos e às 20 horas estudo da mediunidade. Quarta-feira nós temos uma roda de leitura online das obras de Joana de Ângeles. Nós estamos estudando Jesus e a Atualidade, às 19 horas. Esse estudo é online. Nós temos um grupo de irradiação, né, de preces para os doentes. Então, quem quiser pode trazer os nomezinhos, aí a gente faz a irradiação às quartas-feiras, às 2 horas da tarde. É só trazer o nome e o grupo, né, faz uma irradiação para os doentes. Nós temos... queremos pedir, né, as cascas de frutas e legumes, casca de ovos, pó de café usado, isso para a manutenção do nosso jardim. Nós temos aqui, estamos fazendo uma campanha né, para evitar, né, para cuidar do nosso planeta. Então, a gente pede, quem puder, né, vai trazendo seus copos, a garrafinha, para a gente evitar de usar, né, usar o menos plástico possível, né, então, nesse cuidado com o nosso planeta. Queremos pedir ainda, né, para compartilhar o nosso Facebook, né? Vão lá, visitem, né, curtam. Nós temos o Facebook e temos também o Instagram da nossa casa. O Instagram é @humildade e caridade. Tá tudo minúsculo. Então, nós convidamos você e sua família para participar do ENEF, é o Encontro Estadual da Família Espírita. É de 1 até o dia 5/3. Então, vamos passar a leitura da página de hoje, do livro Palavras de Vida Eterna, que é ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, a lição 8, Vida e Posse. Não é a vida mais que o alimento? Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 25. Aconselha-te com a prudência, para que teu passo não ceda à loucura. Há milhares de pessoas que efetuam a ramagem carnal, amontoando posses exteriores, a gana de ilusória evidência. Senhoreiam terras que não cultivam, acumulam ouro sem proveito, guardam larga cópia de vestimenta sem qualquer utilidade.
retém grandes arcas de pão que os vermes devoram. Disputam remunerações e vantagens de que não necessitam. E imobilizam-se no medo ou no tédio, no capricho maligno ou nas doenças imaginárias, até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Não ouvides, assim, a tua condição de usufrutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Vale-te dos bens passageiros para entender o bem eterno. Aproveita os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência. Não retenhas recursos externos de que não careças. Não desprezes lição alguma. Começa a luta de cada dia com o deslumbramento de quem observa a beleza pela primeira vez e agradece a paz da noite como quem se despede do mundo para transferir-se de residência. Ama pela glória de amar, serve sem prender-te. Lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou em nome de Deus, e que os tesouros de teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio, no campo da educação e das boas obras. Graças a Deus. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos corações a Deus, nosso Pai, e a Jesus, e agradecer, porque aqui estamos mais uma manhã para alimentarmos o nosso espírito com essas lições de sabedoria, de paz e de harmonia que essa doutrina nos traz. Agradecemos, Senhor, por tudo. Agradecemos por cada dádiva recebida. Queremos, querido Mestre, te pedir que nos auxilies para que possamos ter os corações, as mentes abertas para melhor compreender a lição desta manhã. Queremos, Senhor, te pedir que envolva cada irmão nosso em suas dificuldades, em suas dúvidas, em seus momentos, nas suas escolhas. Abençoa a cada um, querido Mestre. Pedimos pela nossa irmã Jane, que traz o estudo desta manhã, que ela tenha o auxílio de que necessita para melhor transmitir essa lição, que seja amparada pelos mentores da nossa casa. E assim, querido Mestre, que seja em teu nome, em nome de todo o bem, em nome de Deus, nosso Pai, que possamos dar por iniciada a nossa reunião desta manhã. Fica conosco, Mestre amado, que assim seja. Então, passamos a palavra para a nossa irmã Jane. Bom dia a todos. Como sempre começo, né? Mais um mês. Graças a Deus, iniciamos mais um mês. Vamos avisar os desavisados que já acabou o mês das férias, tá? Já acabaram as férias de janeiro. Vamos trabalhar. Até os aposentados, tá? Vamos trabalhar. Que nessa seara de Jesus não tem aposentadoria. E temos notícias aí, né, que quando nós estivermos mais amadurecidos, mais cientes mesmo do que nós viemos fazer aqui, que vai se fazer fila, vai ter que ter escala para trabalhar nas searas de Jesus implantadas aqui na Terra. Ainda não chegamos nesse ponto, mas estamos trabalhando para isso, né? Quando nós, de fato, reconhecermos a finalidade, o motivo por que nós viemos aqui mais uma vez ao planeta, nós procuraremos sempre as searas de Jesus, aí vamos fazer até fila para nos inscrevermos para certas tarefas, né? Nós sabemos que a seara de Jesus é o planeta inteiro, mas para essas searas instituídas,
nós teremos fila, vai faltar vaga para quem quiser trabalhar nessa seara aí que a gente organiza, como no caso aqui da nossa Casa Espírita. Então, iniciando esse mês, temos ainda o estudo do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibart Schutel, e hoje o tema é Cristianismo e Imortalidade. No foco geral, pode ser que a gente pense que vai falar sobre imortalidade ou sobre cristianismo. A gente vai falar mais do cristianismo ou da imortalidade? Como é que a gente vai fazer essa separação? Será que isso é possível? Será que existe essa lógica? Aí, nos ditos populares, né, tem essa frasezinha: quem conta um conto, aumenta um ponto, né, acrescenta um ponto. E eu achei interessante nesse capítulo que a passagem que vai ser comentada por Caibart Schutel, ela está em vários evangelhos, ela é comentada, ela é citada por alguns evangelistas. Olha, aqui passa a citação que está em Marcos, acho que eu escrevi ali. Isso. Passa como Marcos descreve esse episódio, como Mateus também descreve esse mesmo episódio, como Lucas faz essa descrição e também como João descreve esse episódio. E se nós formos observar, cada um deles acrescenta um ponto diferente, uma informação diferente. Os nomes das mulheres, por exemplo, que foram até o túmulo e não encontraram ali o corpo de Jesus, porque é essa passagem que vai ser discutida aqui hoje, né, quando Madalena chega e vê que a pedra está, né, fora do lugar, foi removida, e ele procura, né, o corpo de Jesus para poder dar aquele tratamento respeitoso e que era habitual na época, né, banhá-lo, organizando, né, um cuidado com aquele corpo após a desencarnação, e não encontra o corpo. Então, tem alguns detalhezinhos diferentes que cada um deles vai colocar. Especialmente falando quais as pessoas que estiveram lá. Marcos cita que era Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, e que elas compraram aromas, né, para embalsamar o corpo de Jesus. Mateus cita apenas Maria Madalena e outra Maria, não define qual era essa outra Maria. Lucas fala que eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e também que outras mulheres estavam com elas. Como nós sabemos, as mulheres, né, na trajetória de Jesus no plano material, tiveram um papel importantíssimo. E ainda assim, né, na história, elas são silenciadas, ocultadas, né? Se aquela época era assim, hoje ainda nós lutamos, né, nesse papel feminino, a época de Jesus não era diferente. Aí, João já fala só de Maria Madalena, que ela foi cedo ao sepulcro. E também, uma diferença que eles colocam nas suas citações é que ela voltou imediatamente para dar essa boa nova, dar essa notícia aos discípulos que estavam reunidos, e outros diz que não, que elas, amedrontadas, né, saíram daquele espaço e que de imediato não falaram. Tem uma outra aqui passagem também que conta que ela foi imediatamente falar com os discípulos, que chegando lá, Pedro e um outro discípulo foram ao túmulo, e que esse outro discípulo foi mais rápido do que Pedro, né? Era mais jovem, chegou primeiro ao túmulo, e que Pedro chegou em seguida, e que também teria uma aparição ali mesmo a Pedro. Então, quem conta um conto, né, vai acrescentando pontos, porque são questões de ponto de vista também, né? Ponto de vista, segundo o Evangelho, é a vista de um ponto. Então, quando a gente vai narrar, e lembrando que essas narrativas aconteceram mais de 30 anos após a passagem de Jesus, e era tradição oral, mais, né? Então, muita coisa se perdeu, muitos detalhes se perderam.
Então, por isso que temos detalhes diferentes em cada um. Porém, entre eles há um fato em comum. Há algo que todos eles relatam da mesma maneira e dão a mesma importância. Alguém sabe o que é? Alguém arrisca? Todos falam de Maria Madalena. Ninguém deixa de citá-la como tendo sido a primeira a dar aquele cenário ali, a encontrar aquele cenário. Mas um outro ponto que entre eles é em comum é justamente a questão da imortalidade. Então, em todas essas falas, essas anotações dos evangelistas, o ponto-chave é a imortalidade. Não encontraram ali um Jesus morto, encontraram um Jesus ressuscitado. E desde as passagens, as primeiras falas de Jesus, desde a infância de Jesus, que nós temos anotado, é que ele sempre deixou claro o que ele vinha fazer aqui no planeta. Desde Hanã, lá que está no Boa Nova também, desde que ele se encontra com Hanã e está sentado, eu falei da outra vez, está sentado numa pedra, e aí ele pergunta o que ele está fazendo ali, né? O que aquele nazareno faz sentado ali, naquela pedra. E os outros não estranham, gente. Qualquer um, né? Está em peregrinação, vai encontra uma pedra, uma sombra, vai sentar para descansar. Mas a gente tenta imaginar as vibrações de Jesus. Hanan já percebeu que ali não era uma pessoa qualquer, simplesmente procurando uma sombra, um lugar para repousar. E ele vai lá e pergunta. E Jesus fala que veio para instaurar o reino do seu Pai no coração dos homens. Então, não fala do planeta, fala no coração dos homens. E em várias passagens ele fala que ele estava ali cumprindo a vontade do Pai, que ele estava anunciando o reino dos céus. Então, todo o tempo, Jesus coloca qual a finalidade dele ter vindo até aqui. Então, aqui já são comentários de Caibar Schutel, quando ele fala: o cristianismo é a religião da imortalidade. Então, o cristianismo é a religião da imortalidade. A gente já começa, né, com essa afirmação. Sem esta, não se compreende a missão de Jesus. Não se pode absolutamente compreender seu pensamento íntimo. Então, sem a imortalidade, sem a continuidade da vida, não tem como se compreender o cristianismo. Que em todas as suas falas, em todas as oportunidades de fala e de demonstração que ele teve, ele chamou a atenção para a questão da imortalidade. E isso muda tudo. Nós compreendermos a imortalidade muda toda a nossa maneira de viver, de compreender, até de servir. Então, por isso que fala que não dá para compreender. Caibar Schutel que fala isso aqui. Em Jesus, não se vê só palavras, mas também os exemplos e fatos que alicerçam a sua doutrina, ou seja, a doutrina da imortalidade. Desde o início, até quando ele fala com a samaritana lá no poço, e que ele fala que quem beber da água que ele vem servir, nunca mais vai ter sede. Ele não estava falando dessa H2O, ele estava falando dessa água material. Então, todas as oportunidades, a forma como já era possível falar às pessoas daquela época, ele pontuava essa questão da imortalidade. Por isso, Caibar Schutel que fala: estes trechos do Evangelho provam exuberantemente nossa afirmação, a afirmação de que o cristianismo é a religião da imortalidade. Então, pensar no Cristo sem relacionar a imortalidade é um pensamento que não se completa, que não se conclui, que não atende à lógica, que não atende à razão. Aí vem, né? Ele vem falando. Já perguntamos: que seria o cristianismo sem as aparições de Jesus? O que seria o cristianismo sem aquele momento ali extremo, onde o corpo dele é buscado no túmulo e não é encontrado? O que seria do cristianismo, o que seria da sua doutrina sem esse fato? Até na terça-feira, né, o Walter falou sobre cruz e cruzes, né? O que é que a gente escolhe para compreender, para seguir? Então, o que seria
o fato mais importante não está lá no fundo, ao fundo, aquelas cruzes lá da crucificação de Jesus entre dois ladrões. O fato principal desse dia, adentra aqui o túmulo e encontra ali somente os tecidos, o material que foi utilizado ali no primeiro momento. Então, até como a página fala, né? A página fala para a gente ter esse cuidado, essa atenção com o que é perecível, com o que é empréstimo divino e vai ficar no planeta, vai ficar na Terra, e o que a gente leva, né, conosco. Então, aquelas vestes primeiras, né, que eram mínimas, com as quais Jesus foi crucificado, ficaram ali, ó. Mas ele não estava ali. Ele não estava encarcerado naquele túmulo e a sua experiência não terminava ali. Então, cai embaixo da pergunta: será possível que a incomparável doutrina que ele fundou tivesse por epílogo a morte? Então, será que essa doutrina fundada por Jesus se encerraria na morte? Então, a crucificação encerrou aquela doutrina. E esse foi o pensamento dos perseguidores, né? Era exatamente assim que aqueles que detinham o poder na época e que tinham muito medo de perder esse poder, pensaram, crucificando, né? Matando a Jesus, exterminando o seu corpo físico, exterminaria toda a sua glória, toda a sua pujança, exterminaria, né, toda a sua passagem ali. E devem ter ficado muito surpresos quando perceberam que aí mesmo é que o cristianismo se fortificou. Porque a mensagem não era lá da cruz, mas era a mensagem do túmulo vazio. E é muito interessante também, né, quando nós vamos estudar sobre essas questões da morte, quando chegamos no mês de novembro, vamos falar sobre a questão de finados, sobre aquela peregrinação que faz, né, aos cemitérios, e que a gente começa a pensar. E muitas pessoas já falam, eu não vou lá porque o meu ente querido não está lá. Já tem muitas pessoas que já pensam assim, não, eu não vou me deslocar para aquele lugar material porque meu ente querido não está lá. A essa época, as pessoas ainda não tinham essa reflexão. Tanto que logo cedo, Madalena e as outras mulheres vão até o túmulo para continuar o processo ali, para embalsamar aquele corpo e fazer os rituais que eram naquela época. Agora, tem outras pessoas que vão até os cemitérios e pensam, não, naquele momento é um gesto de carinho, eu troco as flores, eu cuido, até bom agora nessas épocas, né, de questão da dengue, né, ver se não tem nenhuma água acumulada. Tudo vai muito da intenção. Tem pessoas que vão até lá, mas sabem que, apesar de não estar ali, é um momento em que a pessoa se sente, né, cuidando ainda das questões daquele ente querido. Mas, quanto mais a gente compreende a imortalidade, a gente vai buscar esse ente querido em outras passagens, mudando muitas vezes as nossas atitudes, aprendendo com as lições que eles nos deram. E falando aqui desse nosso ente mais do que querido, né, Jesus, quantas lições que nós ainda nem estamos perto de compreender de fato, muito menos de viver, né? Se não estamos nem próximos de compreender as suas lições, de vivenciar, então, eu espero que, se tiver algum espírito aqui muito evoluído, não fique triste com essa afirmação. Mas também, se for evoluído, não vai se preocupar com isso, né? Então, já vai entender que naquela época nós não tínhamos mesmo essa condição. Neste caso, né, se tivessem ali encerrado tudo, se tivesse a doutrina ter sido encerrado com a morte, teriam razão aqueles que não creem no além-túmulo. Então, se a doutrina de Jesus tivesse encerrado no momento da crucificação, os materialistas, os que acreditam que tudo se acaba com a morte, estariam certos, teriam razão. E existem milhares de provas de que não é assim que acontece. Mesmo aqueles que, mesmo vendo, mesmo conversando com o ente querido, mesmo tendo todas as provas possíveis, dizem, não acredito, morreu, acabou. Então, não teria sentido a vinda de Jesus e toda a sua trajetória se tudo se encerrasse ali na crucificação. Porque o momento mais importante não é aquele momento extremo, onde sofremos muito, mas em seguida aquela dor extrema, vem todo um alívio, vem toda uma felicidade da ressurreição. E não é assim que a gente fala também por aqui? Quando a dor está muito forte, quando a dificuldade está muito grande, porque já está perto, né, de acabar, já está perto de mudar essa chave, de virar esse momento. Então, aquela dor extrema, né,
para os que assistiam, até para nós hoje em dia ainda, né, da crucificação, após ela vem logo aquele momento do alívio, da certeza da imortalidade com a ressurreição. Então, aqueles que acreditam que não existe nada, né, além túmulo, teriam razão. Então, isso aqui é Caibás Chuta que fala. Mas não é assim. A imortalidade resplandece da sua palavra, que é luz a nos iluminar o futuro. A perda irreparável do Mestre consternava o coração de seus discípulos, quando as potestades superiores rasgam o véu da morte e aparecem a Madalena a lhe desvendar os mistérios da vida do além em sua pujança. Então, são lembrados também que após a crucificação de Jesus, houve uma baixa, assim, de ânimo, né, nos seus discípulos, e tem aquela passagem também que cai embaixo, que tu traz aqui, quando eles estão, né, os discípulos com muita dor, muito tristes, muito desalentados, estão caminhando na estrada de Emaús, e aí aparece, né, aquele peregrino que eles não reconhecem de imediato, e pergunta, né, por que eles estão assim tão tristes, por que eles estão tão cabisbaixos, o que tinha acontecido? E o discípulo, né, como é? Você é tão estrangeiro que você não sabe o que aconteceu? Você está tão fora aqui do contexto que você não sabe que o mestre acabou de ser crucificado entre dois ladrões? Então, eles justificam aquela dor, aquela tristeza, aquela falta de ânimo que eles arrastavam ali pela estrada de Emaús. E quando esse peregrino desconhecido, entre aspas, para eles, surge e vai conversando, ele vai, naquela mesma conversa do peregrino, né, que em verdade é Jesus, ele já vai tentando levantar o ânimo, já vai tentando mostrar um outro lado daquele mesmo fato. Porque sempre um fato tem mais de um lado, tem mais de um ponto de vista, tem mais de uma forma de se compreender e se viver cada fato. Então, só depois, né, quando... É interessante também, é tudo muita coisa de figuração, né? Quando Jesus está se afastando um pouco dos dois discípulos, vai para um outro caminho, eles chamam ele de volta. Isso também pode ter um sentido muito interessante, né? Nós estamos indo nessa direção e o peregrino ali, que é Jesus, está indo numa outra direção e nós é que chamamos Jesus de volta. Nós é que batemos aquela porta para que ela se abra. Então, tem muitas questões que são para que a gente reflita mesmo, que a gente extrapole os pontos de vista para tentar compreender um fato que pode parecer corriqueiro, que pode parecer até assim de menor valor. Então, quantas vezes a gente está ali insistindo, seguindo o nosso caminho, e a gente percebe e chama, né, Jesus de volta. Até na musiquinha infantil fala, né, que é só chamar Jesus que ele vem. Divide o peso nosso com ele também. Só Antônio que pode cantar essa música. Eu já falei que eu não canto, mas eu só declamo essa música. Então, nessa mensagem, né, do além-túmulo, da continuidade da vida, de que a morte não é o fim, de que a doutrina do Cristo vai muito além daquelas experiências materiais, daquelas experiências físicas. Então, Caibás Chuta fala aqui dessa perda irreparável. Aqui ele também fala que aparece para Madalena. E aí eu não li nenhuma das passagens que Caibás Chuta coloca ali, nada contra, mas no livro Boa Nova, que é assim maravilhoso, é do Humberto de Campos, tem a lição 22, que fala sobre a mulher e a ressurreição. Foi um dos pontos também incontestáveis que todos os evangelistas citaram Madalena como tendo sido a primeira a encontrar Jesus. Então, porque Humberto de Campos fala lindamente, vai explicando, ele vai até, igual a Amélia Rodrigues também faz, né? Vai contextualizando aquele espaço, aquele tempo ali, e sempre de uma maneira muito amena, muito poética, procurando envolver o nosso coração, né, envolver o nosso coração em todo aquele cenário que está, para que a nossa mente possa, né, compreender todo o desdobramento. Então, nessa mulher da ressurreição, começa com o Simão Pedro conversando com Jesus, bem preocupado com as atitudes de Jesus. Ele diz, né, fala para o mestre,
está preocupado, porque ele anda com pessoas de má vida, que muitas mulheres o seguem, e que ele sabe que naquela época, naquela sociedade, o que era destinado às mulheres era praticamente o nada, né? Aí ele assim está tímido, não sabe como falar isso com o mestre. Tipo assim, Jesus, você pode ficar mal falado. Olha a fama que você está tendo aí, olha quantas mulheres o estão seguindo. Você já falou com uma mulher samaritana sozinha lá no poço. Olha, Jesus, cuidado, né, com as suas atitudes perante as leis daquela época. Só que ele está tímido, né? Pensou puxar as orelhas de Jesus? Aí está bem tímido, está com dificuldade de falar isso, mas aí ele fala, né, que lá na lei antiga dizia-se para apedrejar, né, a mulher adúltera. E ele ainda fala, ele fala assim, a lei que nos rege manda lapidar a mulher que perverteu a sua existência. E Jesus ainda fala, né, que Humberto de Campos fala que Jesus conhece o pensamento, né, conhece o que vem naquele coração e já começa a amenizar, né, a resposta que ele vai dar. Ele ainda fala, quase sempre, Simão, não é a mulher que se perverte a si mesma, é o homem que lhe destrói a vida. Aí Simão já começa a pensar um pouco mais e chega a perguntar, então, segundo a concepção de Jesus, se a mulher seria mais importante do que o homem. Nós, ainda espíritos imperfeitos, sempre querendo uma pequena ou uma grande competição, né? Já teve até aquela novela Guerra dos Sexos. Então, sempre ainda nós, né, tentando essa competição entre um e outro. Aí ele vai falando, né, vamos conversando. Aí ele fala assim, mas ouve, Pedro, a lei antiga manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. Entretanto, também determina que amemos os nossos semelhantes como a nós mesmos. Olha, um outro ponto de vista. A mesma lei, né? A lei que ele traz, né? Amai-vos uns aos outros. Como é que manda, né, apedrejar a mulher que errou? E o meu ensino é o cumprimento da lei, pelo amor mais sublime sobre a terra. Poderíamos culpar a fonte quando o animal lhe polui as águas? De acordo com a lei, devemos amar a uma e a outra, né? Tanto que polui quanto a fonte. De acordo com a lei, devemos amar a um e a outro, seja pela expressão de sua ignorância, seja pela de seus sofrimentos. E o homem é sempre fraco e a mulher sempre sofredora. É aí que ele pergunta, né? Se a mulher é mais importante que o homem. Aí Jesus responde: uma e outra são iguais perante Deus. Então, perante Deus, em nível de importância, tanto a mulher como o homem. E as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente para que haja em todas as ocasiões o mais santo respeito mútuo. Precisamos considerar, todavia, que a mulher recebeu a sagrada missão da vida. Então, perante Deus, somos iguais, homens e mulheres, as nossas atividades, tarefas se complementam para o equilíbrio, mas a mulher recebeu a questão da maternidade, que até fala, né? Até a Joana fala que toda mulher essencialmente é mãe. Então, ela fala, né? Aí ainda seguem aqui falando. Aí fala, o ruído é próprio dos homens, enquanto que o silêncio é de Deus. Síntese de toda a verdade e de todo o amor. Então, muito barulho, né? Muita balbúrdia, é questão humana, é questão ainda da nossa evolução. Mas o silêncio, né? O silêncio, simbolizando compreensão, é divino, é o que é colocado aqui. Aí, aqui só a conversa, mas o que eu quero ler mesmo é a descrição daquele momento em que Madalena chega ao túmulo, feita por Humberto de Campos. Os outros discípulos lá, que me perdoem, tá? Mas eu escolhi Humberto de Campos para fazer a descrição do momento. 2 dias eram passados sobre o doloroso drama do Calvário, em cuja cruz de inominável martírio se sacrificara o Mestre, pelo bem de todos os homens. Às vezes até isso aqui é mal compreendido, né? Ele se sacrifica pelo bem de todos os homens. Mas tenhamos cuidado com isso aí.
achando que Jesus já fez a parte que me cabe, né? Penosa situação de dúvida reinava dentro da pequena comunidade dos discípulos. Quase todos haviam vacilado na hora extrema. O raciocínio frágil do homem lutava por compreender a finalidade daquele sacrifício. Eles não entendiam por que Jesus, que tinha todo o poder, que tinha toda a condição, deixou-se crucificar. E sabe que há relatos da espiritualidade que ainda hoje há espíritos presos a essa interrogação? Há espíritos que ainda consideram Jesus como covarde, como um ato de covardia ter se deixado crucificar? Porque a nossa visão de heroísmo é isso, né? Luta contra tudo, arrebenta todas as amarras, destrói o inimigo. Então, a nossa visão de herói ainda é essa. Então, muitos não compreendiam a natureza, o motivo. Por que Jesus deixou-se crucificar? Não era Jesus, o poderoso Filho de Deus, que consolara os tristes, ressuscitara mortos, sarar enfermos de doenças incuráveis? Por que não conjurar a traição de Judas com as suas forças sobrenaturais? Forças sobrenaturais. Por que se humilhar assim, sangrando de dor nas ruas de Jerusalém, submetendo-se ao ridículo e à zombaria? Então, o emissário do Pai Celestial deveria ser crucificado entre dois ladrões? Então, ainda naquele movimento de incompreensão, de revolta, de achar que Jesus deveria ter agido de forma diferente. Enquanto essas questões eram examinadas de boca em boca, a lembrança do Messias ficava relegada a plano inferior, olvidada a sua exemplificação e a grandeza de seus ensinamentos. Então, eles estavam muito presos ali, naquela dor da crucificação, naquele episódio, e com isso já esqueciam todas aquelas passagens sublimes, todas aquelas falas orientadoras de Jesus para com eles. Então, estavam focando na crucificação e estavam perdendo o fato mais importante. O Messias, redivivo, porém, observava a incompreensão de seus discípulos como o pastor que contempla o seu rebanho desarvorado. Então, está lá o rebanho todo alvoroçado e o pastor, que sabe como conduzir, observa e aguarda o momento de agir. Desejava fazer ouvida a sua palavra divina dentro dos corações atormentados, mas só a fé ardente e o ardente amor conseguem vencer os abismos de sombra entre a terra e o céu. E quem naquele momento teve fé ardente e ardente amor? Que poderia, chegar até ali e romper com todas essas dúvidas que estavam sendo suscitadas nos pensamentos. Foi então, quando, na manhã do terceiro dia, a ex-pecadora de Magdala se acercou do sepulcro com perfumes e flores. Então, chegou ali alguém com fé suficiente, com amor suficiente, para dar aquela virada de chave em todos aqueles pensamentos e todas aquelas dores que eles sentiam. Chega ela. Queria, ainda uma vez, aromatizar aquelas mãos inertes e frias. Queria, uma vez mais, contemplar o Mestre adorado, para cobri-lo com o pranto do seu amor purificado e ardoroso. Ela o amava de fato. No seu coração estava aquela fé radiosa e pura que o Senhor lhe ensinara. E, sobretudo, aquela dedicação divina com que pudera renunciar a todas as paixões que a seduziam no mundo. E nós sabemos que renunciar a paixões não é nada fácil. Vencer vícios, nossa, é uma luta ali constante para que se vença vício. A gente até adquire virtudes, também não é fácil, mas vencer vícios às vezes se torna mais difícil do que adquirir virtudes. E algumas vezes a gente fala assim, puxa, olha só, fulano é tão bom, né? Fez isso, mas olha só, veio perder o corpo físico por um edema pulmonar, por um excesso de fumo, por complicações do álcool, mas era uma pessoa assim boa, né? Fazia o bem, ajudava. A gente vê, tinha virtudes, adquiria virtudes, mas não conseguia vencer ali aqueles vícios, aquelas paixões. Então, por isso que ele fala, a grande revolução na vinda do Cristo aqui é de Maria Madalena. Maria Madalena ia ao túmulo com amor
e só o amor pode realizar os milagres supremos. Tem um vídeo no YouTube da Elizabeth Lacerda, que ela descreve essa passagem com música também, um vídeo até outra vez eu passei ele aqui. É lindo, ele vai descrevendo aqui e ela fala sobre a flor, né, que nasce entre as rochas, que nasce no meio do pedregulho, nasce ali uma plantinha, brota ali uma florzinha. Então, esse vídeo é muito bonito que tem no YouTube contando essa passagem. E ela fala sobre isso aqui. Só o amor pode realizar os milagres supremos. E aí, quando ela chega ao túmulo, estupefata por não encontrar o corpo, já se retirava entristecida para dar ciência do que verificara aos companheiros, quando uma voz carinhosa e meiga exclamou brandamente aos seus ouvidos: Maria! Ela se supôs admoestada pelo jardineiro, mas em breves instantes reconhecia a voz inesquecível do mestre que lhe contemplava o inovidável sorriso. Quis atirar-se-lhe aos pés, beijar-lhe as mãos num suave transporte de afetos, como faziam nas pregações do Tiberíades. Porém, com um gesto de soberana ternura, Jesus a afastou, esclarecendo: Não me toques, pois ainda não fui a meu Pai que está nos céus. Então, isso aqui também já seria uma outra palestra, né? Por que teria dito isso, né? Que momento foi aquele? De futuro dar uma outra palestra. Instintivamente, Madalena se ajoelhou e recebeu o olhar do mestre num transbordamento de lágrimas de inexcedível ventura. Era a promessa de Jesus que se cumpria. A realidade da ressurreição era a essência divina que daria eternidade ao cristianismo. Então, não a cruz, mas a ressurreição. Não a morte, mas a continuidade da vida. Né? O fato verificado ali da imortalidade. Aí a mensagem de alegria ressoou, né? Ela foi anunciando que Jesus ressuscitara, ela volta, alguns dizem que ela voltou imediatamente, outros dizem que inicialmente ela não reconheceu que era Jesus, mas aí são os pontos que a gente vai acrescentando conforme a gente conta. Mas é incontestável esse amor de Madalena, né, essa transformação que ela teve naquela existência a ponto de vencer os prazeres materiais que tomavam conta dela naquela época. Até um deles descreve, quando fala que Madalena, aquela mulher de quem ele retirou 7 demônios. Então, a gente vê também o foco que cada um que narra dá para os fatos ali. Aí por isso que eu quis ler o Boa Nova, essa descrição, mas tem 4 descrições no livro de Caibachúta que relatam o fato. Mas olhe como Humberto de Campos faz, né? Faz todo um prefácio, procura nos transportar emocionalmente para aquela situação, para depois virem as lições. Isso a gente não pode perder. Pena que é tão recente que a gente fez esse livro, né, Guilherme? Foi até Guilherme que ele sugeriu usando, né? Mas esse livro é magnífico. Aí Humberto de Campos já começa aqui a fechar as ideias que ele traz. Seguindo esta aparição, manifesta-se também o recém-morto, que, demonstrando assim o prosseguimento da sua existência, recomenda a sua mediadora, olha, Madalena já sendo classificada como mediadora de Jesus. E a gente sabe que depois da crucificação ela teve dificuldades de continuar sendo aceita pelos discípulos. Se ainda hoje a nossa sociedade é bem machista, aquela época, então, era incontestável, né? Nós vemos que ela teve dificuldades de seguir com os discípulos, que ela não era bem aceita. Se ali, nessa narrativa, Simão Pedro está preocupado com a reputação, com a fama que Jesus estava ali plantando com as atitudes dele, claro que eles não tinham, né, uma coragem moral para permitirem que Madalena continuasse ali. Aí a gente vê, né, a primeira que o viu, a mais amorosa, tudo aquilo foi deixada também de lado por aqueles que agiam segundo a condição que tinham na época, né? Que nós sabemos que os homens são mais ignorantes do que maus, né? A ignorância daquela época
levava a essas atitudes. Mas ela é, nesse ponto, a mediadora, né? Aquela que fazia a mediação entre o que aconteceu ali no túmulo vazio e a tristeza imensa que os discípulos estavam sentindo. Sua mediadora, dar conta aos seus discípulos daquela manifestação, para que também eles assim fizessem, porque, como já havia dito, o discípulo deve ser como o mestre. É uma passagem também bonita em que Jesus situa ali os discípulos, né? Onde ele fala, até os chama até de amigos, porque fala, né, que o amigo, que naquela convivência bem próxima, sabe a finalidade. Eles não estavam ali para cumprimento de ordens, para cumprimento de determinações, mas para uma compreensão amorosa e para uma vivência muito natural, muito harmoniosa, que eles, de fato, se embriagassem daquele evangelho, daquelas lições e vivessem. E esse convite para nós é até hoje, gente. Ainda, eu posso falar de cadeira, né, porque eu adoro um protocolo, muitas vezes nós ainda nos perdemos muito seguindo protocolos, primeiro assim, 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 assim. Eu mesma tenho muito dessa experiência, seguindo protocolos, quando em realidade o convite é primeiro, né? Adoçar o coração, primeiro abrir-se, a compreensão, dar mais valor ao que de fato vale, ao que de fato tem peso. Como a página falou sobre isso também, né? Página, que é um outro livro também muito recomendável que a gente está fazendo na página As Palavras de Vida Eterna. Que o Pedro já falou, né? Só tu tens as palavras de vida eterna. Que Caio Barchuto também descreve essa passagem, né? Quando os vários seguidores de Jesus o abandonam e ficam somente os 12. E ele pergunta se eles também não querem ir, não querem sair, deixar de segui-lo. Ele fala, né? Para onde que eles iriam se só Jesus tem as palavras de vida eterna? Então é fato, né? Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Para nós, como ele mesmo se autodenominou, é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, tudo isso são ensinamentos, são as palavras de vida eterna que Jesus foi deixando ao longo da sua trajetória enquanto esteve conosco. Então, ainda nessa sequência, ele não detalha aqui se ela foi imediatamente, se não foi, esses detalhes ele não coloca, mas ele foca no principal. Ela como mediadora para também que os discípulos pudessem ser como mestre. Às vezes a gente está se sentindo tão pequenininho que não consegue acreditar nessa fala de Jesus, que poderíamos fazer o que ele fez e ainda mais, né? Às vezes a gente não consegue se ver assim. Então, já fechando as ideias que Caio Barchuto traz, a ressurreição é a vida, e a vida se manifesta no homem e ao homem. Então, em nós e para nós também. Jesus é a vida porque se manifesta vivo aos homens, para que os homens compreendam que o túmulo não é o fim. Jesus é a ressurreição e não a cruz. O Espírito vive, insistamos. E a morte não é mais que uma transformação para um estado melhor. Olha como as nuvens, né, vão se dissipar, olha como as lições vão ficar mais amenas quando nós vivermos segundo essa realidade, que a morte é uma transformação para um estado melhor. Então, assim, de forma até sem muita compreensão, mas o dito popular também fala, né? Quando alguém morre, partiu dessa para melhor. É claro que geralmente quando a gente fala isso não tem essa profundidade, mas é uma realidade, porque é o momento da transformação, é o momento em que se encerra um ciclo, né? Um ciclo de experiência material, mas que continua essa vida num novo ciclo de experiências espirituais, onde nós vamos poder rever posicionamentos, pensamentos, condições, vamos poder rever as experiências que vamos levando e mais do que isso, né? Vamos continuar essa evolução e ainda buscando um planejamento futuro, ainda buscando essa continuidade da vida, só que no momento de além-túmulo, sem as peculiaridades de um corpo material, mas com as realidades do corpo espiritual.
É interessante que quando começam, né, a serem divulgadas os livros da série André Luiz, quando se descortina esse mundo espiritual, como nós podemos, se já tivermos estudado as obras básicas, vamos linkando, vamos observando com exemplos e vamos lá na codificação, que é um cuidado também que nós precisamos ter, porque senão a gente vai começar o estudo pelos romances, né? Vamos saber que o espírito vive, vamos saber que a morte não é mais para transformação, porque no primeiro livro André Luiz até coloca sobre isso, da vida ser um sopro, da morte, né, ser essa transformação, ser essa continuidade. Mas se nós apenas lermos as histórias em forma de romance, sem termos estudado a codificação, nós podemos pensar mesmo que é fantasioso, podemos pensar, pode até... quando surgiu aquele Violetas na Janela, né, que foi uma divulgação imensa, e pessoas que liam apenas como romance, sem o estudo aprofundado, poderiam até ter vontade de desencarnar, né, gente? Nossa, mas que maravilha, então é melhor passar logo para o lado de lá. É um cuidado que a gente também deve ter. Compreender o processo através dos estudos que a doutrina traz. E depois, com os exemplos, né, das obras, especialmente de André Luiz, de Emmanuel, sobre esses bastidores aí do plano espiritual. Estou falando bastidor, mas nem sei, eu acho que lá é o palco principal, né, gente? O bastidor, acho que é aqui. Acho que aqui com o bastidor, lá é o palco principal, né? A realidade da vida, a continuidade da vida, a morte como transformação. Quando nós falamos isso, e tem gente que pensa assim, então espírita não teme a morte, né? O espiritismo matou a morte, ok, matou a morte, mas não quer dizer que os espíritas não temam a morte, não. A gente pode até temer de uma outra forma de enxergar, uma outra preocupação, não mais, certamente, com a preocupação de acabar. Eu acho que morreu, acabou, não dá mesmo para falar que um espírita possa ainda seguir esse pensamento, do morreu, acabou. Mas e aí as consequências, né? E a hora do... Nunca mais eu falei do telão, né? E a hora que abrir aquele telão assim, e eu começar a ver as peripécias do espírito que agora, que nessa encarnação recente, está Jane. Então, são outras preocupações, são outras formas. E também não é por essa realidade que nós vamos desprezar os ritos que fazem parte também da nossa sociedade. Por exemplo, quando Madalena volta lá ao túmulo, ela vai cumprir um rito, ela vai cumprir um cuidado daquela época, embalsamar aquele corpo, né? Vai fazer todo esse preparo. Então, nós não vamos também desprezar a dor da separação, a saudade que permanece, né? Que precisa ser, vai sendo transformada ao longo do tempo, mas, em princípio, pode ser muito forte, pode ser muito doído. Nós não vamos desprezar ali os ritos, né, dos sepultamentos, dos velórios, né, conforme a crença, né, tem pessoas da crença rezam outras missas, né, de 7º dia, de 30 dias, tem pessoas que vão, né, é como se estivesse elaborando aquela separação. Eu não vou falar aquela perda, né, perda do contato físico, é uma perda do contato físico, mas com esses processos que são culturais, que são do nosso entendimento como sociedade, não devem ser desprezados, porque nós sabemos que a morte é uma transformação para um estado melhor. E quando estamos ainda muito ingênuos, ou assim, muito acalorados, a gente começou a conhecer, começou a estudar o espiritismo, começou a conhecer, viu, tal, aí falece alguém, não, bobagem, deixa para lá. Aí, mas por que você está chorando? A morte não existe, a vida continua. Não, gente, isso aí é desrespeitar, né, um momento que é importante também. O renascimento é importante, o retorno ao plano espiritual é importante. São marcos da nossa experiência e que precisam, sim, ser elaborados, ser vividos, ser respeitados e, acima de tudo, ser compreendidos. À medida que a gente compreende, tudo suaviza, né? O fardo fica mais leve, né? O jugo também fica mais ameno. Então, tudo isso é processo para que a gente viva mais e melhor. Então, eu agradeço a compreensão de vocês, a presença e a oportunidade de estudar.
nós agradecemos a Jane pelo estudo, pelas reflexões. Então, nós vamos, após a prece, passamos aos passos. Não é obrigatório, né? Todo mundo aqui já sabe, mas, enfim, vamos agradecer a Jesus mais uma vez. Obrigada, querido Mestre Jesus. Agradecemos sinceramente por essa doutrina que tanto nos esclarece, essa doutrina que nos traz tanta consolação, pelos seus esclarecimentos. E queremos, querido Mestre, que possamos cada vez mais estarmos atentos e perseverantes no estudo das tuas lições, nos estudos das tuas lições de acordo com o olhar da doutrina espírita, de acordo com o que nos esclarece essa querida doutrina de amor. Nos abençoe sempre, nos ajude, que possamos realmente perseverar na nossa transformação espiritual. Abençoa, Mestre amado, a todos aqui presentes, seus familiares. Abençoa também, Mestre amado, os nossos irmãos em humanidade. Que a tua luz e o teu amor, Senhor, possa chegar a cada ser vivente nesse planeta. E assim, queremos te pedir, Mestre amado, muito especialmente pelos governantes, pelos homens que dirigem as instituições do nosso planeta, que eles também possam ser tocados, Senhor, pelo teu amor. E assim, que seja em teu nome, Mestre amado, que possamos dar por encerrada a primeira parte dos trabalhos desta manhã. Fique conosco, nos guie, nos proteja, ilumine sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, um bom final de semana para todos. Que Jesus nos ilumine.